Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa segunda aula do módulo de livre pensar, né, onde nós vamos discutir aí os pensamentos e os pensadores da filosofia ao longo das eras, né, das civilizações. Vamos para a nossa segunda aula sobre o pensamento hermético? Vamos lá. Vejam comigo em tela. Tá aí a abertura da nossa aula, né? Coloquei de fundo aí aquelas lâmpadas que a professora Lucilena costuma colocar nas aulas dela sobre o Kybalion, que é o livro que descreve as leis herméticas, e ela lê aquele texto muito bonito que está na abertura do livro e que a Ângela tanto falou e explicou sobre ele, né? Antes, deixa eu dar uma bicadinha, senão meu café esfria, né, gente? E que fala para não deixar apagar a chama da sabedoria, né? Que é transmitida de geração em geração, não são com essas palavras, né? Por verdadeiros ministros do amor. Né? O verdadeiro amor, ele está muito nesse pensamento de fraternidade, em que eu não me preocupo só comigo, mas com o todo, e realmente atuo nesse sentido. A gente vai falar mais disso ao longo da aula. E eu quero abrir essa aula, em que a gente vai falar um pouco sobre duas leis herméticas, especialmente, com um versículo que, depois que eu comecei a estudar as leis herméticas, eu passei a olhar para ele de outra forma. Na verdade, eu estava fazendo os estudos para essa aula, e em meio ao material que eu estava coletando, esse versículo surgiu para mim, né, quase que audível nos meus ouvidos. E é impressionante, você vê, o pensamento hermético, ele é anterior a Cristo, bem anterior a Cristo, então não me surpreenderia se esse versículo de fato foi escrito, baseado inclusive nas leis universais, nas leis herméticas. Mas olha que fantástico, né? E não vos conformeis a este mundo, ou seja, vocês não têm que aceitar o mundo como ele está, você não tem que simplesmente ficar olhando ele ser destruído e se conformar, mas transformai-vos, ou seja, transforme a si mesmo pela renovação da sua mente, pela renovação da vossa mente. Para quê? A fim de quê? Com o objetivo de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, esse versículo é de Romanos 12, né, versículo 2, né, capítulo 12. Eu acredito realmente que foi Paulo quem escreveu essa carta aos Romanos. E veja, eu acho que ela está bem clara, dizendo a importância da gente, que a evolução individual de cada um de nós, ela também é a transformação do mundo, indireta e diretamente. Então, hoje a gente vai falar sobre o mentalismo, então eu já quis colocar logo aqui na abertura da nossa aula esse versículo super importante. Dando uma recapitulada, então, naquilo que a Ângela conversou com vocês, né? Ela falou bastante sobre quem foi Hermes Trismegisto, ela apresentou o livro O Kybalion, falou, né, que ele tem, ao menos a edição mais original, eu vou mostrar as capinhas para vocês, ela tem como autoria Os Três Iniciados, então é uma autoria meio, assim, escondida, ninguém sabe ao certo quem foi. Ela traz alguns pontos importantíssimos sobre Hermes talvez ser um anjo, um arcanjo, um serafim, né? Metatron não é exatamente um arcanjo na hierarquia celestial, ele é um serafim que é da mais alta hierarquia dos anjos, não que isso seja importante, tá? Mas tô só comentando. Seria Hermes Metatron, né? É interessante que, só para título de conhecimento para vocês, vários espiritualistas acreditam que Hermes realmente foi uma pessoa e não um compilador de ideias, por diversos motivos, a Ângela pontuou alguns deles e tudo mais, e que houve mesmo, né, uma escola iniciática no Egito, todo mundo sabe que houve, e que um líder específico pontuou essas 7 leis e distribuiu sobre o seu conteúdo, também é algo meio que pacificado já, ninguém fica muito mais discutindo ou polemizando sobre isso. O que ninguém fecha muito bem é quem de fato foi Metatron, quem de fato foi Hermes, né, Trismegisto. E, assim, os espiritualistas em geral, eles dizem que, eu acredito que foi um extraterrestre que veio para a Terra, foi um ser, enfim, de tal lugar, mas eu acredito que nenhuma dessas possibilidades exclui uma outra, assim, um anjo não é um ser da Terra, ele não deixa de ser um extraterrestre, entendeu? Então, eu acredito, até por estudar Metatron e ter uma conexão com os atributos que ele manifesta, eu acredito profundamente que seja ele, sim, quem trouxe essa ordenança.
para a Terra mostrando essas leis espirituais. Então eu acho bem, bem possível. Então eu coloquei aqui que a Ângela trouxe essas questões da estrutura do Kybalion, ela falou sobre Hermes, sobre como o surgimento dessas leis e como isso tudo apareceu, aonde apareceu, mais ou menos como apareceu, e ela falou bastante da importância das pessoas que, ao longo das eras, foram transmitindo conhecimento. Né? Eu vou ler de novo a frase que ela falou, tá? Para vocês aqui, que está na abertura do livro. Né? Na verdade, está no prólogo aqui. Não deixeis apagar a chama, mantida de século em século, nesta escura caverna, neste templo sagrado, sustentada por puros ministros do amor. Não deixeis apagar esta divina chama. Então, esse é o chamado de quem escreveu, quem se dedicou a compilar essas leis. Não deixem esse conhecimento morrer, não deixem esse conhecimento acabar. Essa figura que eu coloquei aqui no slide é Mary the Jewess, ou Maria a Judia em português. Ela foi uma famosa filósofa e alquimista, profundamente conhecedora das leis de Hermes. Eu gosto de pontuar mulheres, porque é tão raro a gente ter esses dados na história, as mulheres sempre foram apagadas, né? Grandes alquimistas são sempre citados, especialmente na era medieval, né? Os alquimistas do Renascimento, que foi quem traduziu o Corpus Hermético para o latim na época e tudo, e aí esse conhecimento pôde continuar sendo propagado. Ela viveu no Egito, você vê, ela estava na região ali da fonte do conhecimento, 3 séculos antes de Cristo. Então, uma informação aparentemente inútil, mas que eu sempre tenho muito prazer de dividir, tá? Agora sim, vamos falar do Kybalion propriamente dito. Ele é um compilado com comentários, então aqui não tem só as leis escritinhas, papapá, papapá, papapá. Este cara que se auto-intitula Três Iniciados, essa minha versão aqui, claramente é essa daqui, né? Ele fez comentários sobre essas leis, e não só sobre essas leis, ele é um livro, gente, eu vou falar desse porque é o que eu tenho, né? Ele é um livro fininho, ó, sem vergonha, aparentemente. O meu, aliás, é bem sem vergonha, ó, tá até soltando as páginas, tá horroroso já. Baratinho, mas assim, você não consegue nem terminar de ler esse negócio, porque ele é realmente muito profundo, denso. É aquele tipo de livro que você volta nele muitas vezes na vida. Porque quem precisa evoluir é você, o conhecimento tá todo aqui, né? A gente vai, inclusive, falar sobre isso, mas enfim. Ele parece ser um livrinho sem vergonha, mas então ele é um compilado, um resumo, né, com comentários, como eu disse, do autor do livro, que explicam, que tem o objetivo de explicar as 7 leis herméticas, as 7 leis que Hermes Trismegisto ensinava numa escola hermética, fechada, né, exclusiva, num certo período da história do Antigo Egito. Então, este cara, né, que alguns dizem que é o tal do William Walker Atkinson, mas há outras opiniões sobre isso, como a Ângela já colocou muito bem. Ele traz as leis que estão espalhadas por todo o conteúdo produzido por Hermes. Então, a Ângela também já falou sobre isso. Minerva Mundi, Tábua da Esmeralda, Corpus Hermeticum, os grandes compilados que ele fez sobre saúde. Em todo esse material, essas leis estavam descritas e difundidas lá. Este cara, então, falou, não, vamos separar as leis e juntar num compiladinho para ficar fácil, para que toda pessoa não tenha que ler todo o material de Hermes, se não quiser, né? Porque isso aqui seria a polpa da polpa da polpa do que é importante ali. Então, é isso que o Kybalion é. O Kybalion é este compilado que resume as 7 leis herméticas que Hermes Trismegisto ensinava numa escola hermética e que Hermes pregava isso como 7 princípios da vida, como ela se comporta nas dimensões que estão ao nosso alcance, tá? A gente nem pode dizer assim de como que é na esfera dos deuses, tá? Não é esse o ponto. O objetivo do que ele dividiu é o seguinte: estas leis, se compreendidas, né, por quem compreendê-las, né, se compreendidas, vão tornar o teu processo evolutivo mais fluido, mais simples. Então ele ensina que essas leis não foram criadas por ele, mas reconhecidas por ele e que elas orientam o funcionamento da natureza, como eu coloquei aqui no slide, né? Vamos ler juntos. É fundamentado nas tradições egípcias, então óbvio, quando Hermes cria essa escola em que ele ensina essas leis, elas também estão muito fundamentadas na cultura e na filosofia egípcia. Então a gente também tem que levar isso em consideração e reter o que é bom disso pra gente, tá? Então ele diz o seguinte: aprendendo a reconhecer as leis,
né? Isso, na verdade, sou eu que estou dizendo, mas é um bom resumo. Se eu aprendo a reconhecer estas leis no dia a dia e fluo com elas, a favor delas, posso progredir em harmonia com a natureza do universo, tendo uma trajetória de evolução, no caso, mais simples e caminhando pela vida com muito menos resistência. Eu vou dar exemplos ao longo dessa aula de como isso na prática funciona, porque está parecendo tudo muito teórico ainda, eu sei, e já adianto, não é um assunto simples. Quando a gente está falando de leis que regem tudo no universo, não tem como ser simples, porque se tem uma coisa que nós, pessoas adultas que já estamos vivendo aqui há algumas décadas, já entendemos nada no que tange a vida e como as coisas acontecem é da esfera da simplicidade. Nada aqui é simples. Então, vamos aos poucos, vamos com calma. Esse é um assunto que eu estudo há 5 anos e ainda sou iniciante nisso, né? Então, não tenham pressa de entender. Eu coloquei aqui nesse slide 5 livros que são o Kybalion, mas em diversas versões. Então, esse que eu falei para vocês é o Kybalion que eu tenho, que é o texto purinho, fininho, é o livrinho mais baratinho que vocês vão encontrar de Kybalion, com os comentários do cara que escreveu em 1912, se eu não me engano. O que a Ângela mostrou na aula dela é esse de baixo aqui. É o Kybalion já com uma leitura comentada mais moderna. Ele já é mais grosso, ele já tem um pouco mais de conteúdo. Então já tem alguém que pegou este livrinho verde e fez comentários sobre isso. O que pode ser bem legal também, acho que complementa. Esse outro aqui, eu acredito que seja uma versão desse, um pouco mais ilustrada e bem impressa, porque esse meu aqui, vocês estão de sacanagem, ó. Eu recomendo porque é baratinho, mas olha aqui, gente. Uma pausa na aula para falar mal da editora. Olha aqui, gente, ó. Tá soltando, ó, tá tudo rabiscado, inclusive. Então, assim, se vocês não têm esse apego com o livro, que nem eu tenho, nem deveriam ter mesmo, compra a versão simples. Eu quero muito ainda comprar essa versão aqui. Essa se chama Para Entender o Kybalion. Então, ela contém os textos do Kybalion, mas não é só isso. A vivência da filosofia hermética na sua prática nos dias de hoje. Lúcia Helena Galvão, que é com quem eu estudo o Kybalion, inclusive. Já fica aqui a dica para vocês, quando quiserem mergulhar de fato. A professora Lucilena tem no YouTube da Nova Acrópole uma palestra só sobre o Kybalion, tipo uma palestra só, e ela tem um conjunto de vídeos que foi uma leitura comentada, foi tipo um grupo de leitura feito na Nova Acrópole de Brasília, em que ela fez uma explanação para cada capítulo, então são 15 capítulos, né, são 15 vídeos de pouco mais de 1 hora, em que ela fala de um por um, porque são 15 capítulos, são 7 as leis, mas são 15 capítulos do livro. Ela usa esse daqui como trilha para esse estudo, para essa leitura comentada que ela está fazendo, tá? Então, vale muito a pena também assistir esses vídeos, é muito legal, e boa parte dos exemplos da condução dessa aula aqui foi totalmente inspirada na forma como ela coloca, porque, afinal de contas, foi com ela que eu fiz a minha leitura comentada, né? O que eu fui lendo e assistindo essas aulas dela. Então, fica aí a dica para quem quiser se aprofundar mais. Aqui a gente vai dar uma passada com o suficiente para a gente prosseguir aí na jornada de aprendizado de todas as coisas que a gente está conversando, né? Então, esse daqui, como eu falei, é um compilado da professora Lucilena, e ela já tem uma versão para crianças. Olha que sensacional. Kybalion, A Viagem da Vida. Os 7 princípios herméticos para crianças. Eu ouso dizer que eu leria até esse para crianças, viu? Porque, assim, deve ser fácil de entender, né, cara? Eu até teria esse também. Mas, enfim, vamos lá. Leis, né? Chama um pouco a atenção, vocês vão ouvir 7 princípios herméticos ou 7 leis. Peraí. Parece um pouco pesado, né? Leis, assim, tipo, por que lei? Ai, lei do mentalismo. Lei da correspondência, que são as leis que a gente vai falar hoje. O significado de lei aplicado nos textos antigos, não só no hermetismo, tem a ver com princípios. Então, quando a gente falar de lei e estiver falando de textos de filosofia, textos clássicos, ou leis herméticas, né? Antigo Egito, Antiga Grécia, textos alquímicos medievais, quando a palavra lei estiver aplicada, eu acho que isso vale, vou me arriscar aqui a dizer, mas, né, os especialistas podem confirmar que até os textos de Crowley ainda eram nesse sentido. Talvez não, mas, enfim. A lei aqui, ela quer representar um princípio. Então, imagine o seguinte, uma lei jurídica, né, no termo jurídico da coisa, ela representa uma regra, né? Então, por exemplo, né, não pode passar esse creme na mão, é a lei.
não pode passar esse creme na mão depois das 7 da noite. A lei diz que não pode. Isso não é um fundamento, isso é uma regra. Né? E, inclusive, a maior parte das pessoas vão querer entender por que essa lei foi criada, porque tem que ter um objetivo, né? Tipo, não, mas sabe o que é? Que quem passa o creme depois das 7 da noite tem uma doença, e aí a pessoa tem que ir para o hospital, e o hospital é público, quem paga é o Estado. Então o próprio Estado cria a lei para que a pessoa não passe o creme e não fique doente, para que ela não tenha que gastar dinheiro com uma coisa que ela já ensinou às pessoas que não era para fazer. Isso é o fundamento, é a explicação. Mas a lei, quando a gente está falando de termo jurídico, é a regra. Não pode passar o creme depois das 7 da noite. Ponto. Isso é uma regra. Se eu transgredir essa regra, e nenhum oficial que seja de cumprimento e execução de lei, como um policial, ver, e se eu não ficar doente também, sei lá, de repente não acontece comigo, nada mudou. Então, transgredir essa lei, a lei jurídica, nem sempre tem consequências. Tá? E eu tô falando simbolicamente, tá, gente? Agora, leis, no que se trata de princípios, não há como você fugir das consequências da transgressão dessas leis. E isso vale até nos conceitos de física. Então, quando eu falo lei da gravidade, eu não posso escolher cumprir ou não a lei da gravidade. A lei da gravidade está atuando sobre mim. E se eu tentar desafiá-la, se eu pular pela janela, eu vou colher as consequências disso. Não há como transgredir uma lei que é um princípio. No caso da lei da gravidade, é um princípio da física, certo? Está ali entre os princípios mais fundamentais da física, do que rege, né, a física, ao menos do planeta Terra, que tem um campo gravitacional. Ponto. Ai, não, eu não acredito na gravidade. Meu amor, assim, não é uma coisa para você acreditar ou não acreditar, não é uma religião. Ela existe e ela se aplica a você o tempo todo. Experimenta ter 40 anos para tu ver se a lei da gravidade não está aplicada, a falta do teu colágeno ou não está. Eu não acredito. Acredita sim, meu. Na verdade, tu não precisa nem acreditar. Ela simplesmente está atuando sobre você. Parabéns. Enfim, então, aqui o que eu quis trazer para a gente não perder, não se confundir lá na frente é isso. Quando eu falo primeira lei hermética, segunda lei hermética, eu estou falando de princípios. Quando Hermes fala de 7 princípios, 7 leis, ele está falando de coisas das quais estão se aplicando sobre nós o tempo todo e ao mesmo tempo. Então, assim, a gente pode enxergar que isso está acontecendo e viver de acordo com estes princípios. Então, eu posso entender que a lei da gravidade existe e não tacar essa xícara no chão, porque eu não quero que quebre, eu não quero pisar no caco, eu não quero, enfim, ter que limpar. E aí eu fluo mais fácil com a vida, porque eu já sei que a lei da gravidade existe. Ou eu posso simplesmente transgredir essas leis. Então ele coloca que as leis são o esqueleto do universo, são como a estrutura de como tudo funciona. E é o que está por trás de tudo, absolutamente tudo, do que nós experimentamos ao longo da vida. Se uma coisa deu muito certo, do ponto de vista de Hermes, na sua vida, saiu como você desejava, como você planejou, significa que você agiu de uma forma a obedecer essas leis do universo. Se isso não saiu da forma como você planejou, isso significa que de alguma forma você transgrediu as leis do universo. E ali foi criada uma resistência. Então, o objetivo da gente entender as leis herméticas é a gente passar a observá-las em tudo que a gente vive todos os dias. Não é para ficar só na teoria, é para trazer para a nossa prática, para que a gente possa avançar o mais rápido possível, né? Esse é o grande objetivo e também era o objetivo de Hermes quando ensinava. Dito isso, coloquei até uma imagem aqui do Matrix, né? Porque o que é que o Neo enxergava quando ele entendeu algumas coisas? Né? Essa cena especificamente que eu coloquei é a visão do Neo, dos inimigos e do corredor que ele estava. Ele vai entrar numa batalha super motherfucker nessa hora aí do filme. Eu amo Matrix, né? Então, o que foi que ele entendeu? Ele entendeu que aquilo era uma simulação. Ele entendeu que ele estava vivendo em algo que era só mental. E entendendo isso e encarnando, literalmente, assim, ele não só entendeu com a mente, ele entendeu aquilo com cada célula do corpo dele. Entendendo isso, ele foi capaz de fazer coisas extraordinárias e assim vencer, no caso, esses inimigos, tá? Todo o tempo, as lições do universo, da vida, de Deus, enfim, estão diante de nós, mas a maioria das vezes a gente não vê ou não compreende. A maioria das pessoas, e eu não estou dizendo que são vocês que estão aqui assistindo esse vídeo, porque vocês já estão buscando uma forma de compreender a vida. Eu estou falando das grandes massas, né? Vocês já estão aí anos-luz dessas pessoas, mas a maioria
não tem curiosidade para entender o que é que a vida está querendo dizer com as situações vividas ou presenciadas todos os dias. E a partir daí é que a gente vê que não entendemos a lei por detrás daquela situação, né? Esse é o segredo. E enquanto eu não entendo o que a vida está querendo me dizer por trás dessa situação que eu estou vivendo, essa situação vai se repetir. Ela vai se repetir, ela vai mudar, né? A professora Lucilene, ela tem um termo que ela diz o seguinte: imagina que o universo tem uma mensagem para mim, né? Imagina que o universo tem um ensinamento para mim, e aí ele vem no envelope amarelo. Ela diz isso nas aulas dela. E aí eu olho, recebo o envelope amarelo e falo, não gosto de amarelo. E sigo, me distraindo. Aí chega outro envelope, mais bonito, esse agora é azul. Não gosto de azul. Agora chega um verde. Isso vai acontecer até o dia que eu abrir a porcaria do envelope. Até a hora que eu ultrapassar a aparência das coisas e ler o recado. Quando eu ler o recado, eu ainda vou ter que lidar com ele, eu ainda vou ter que aprender a lição. Mas veja, tudo, segundo as leis herméticas, tudo o que nos ocorre na vida é um envelope, é uma aparência. Você precisa ultrapassar isso para aprender a lição que está por trás, porque senão ela vai se repetir. Ela vai se repetir, ela vai vir com outra forma, ela vai vir um envelopinho diferente, numa coisinha diferente, mas ela vai aparecer de novo, de alguma forma. Então a gente perde muito tempo, talvez vidas, buscando esse aprendizado que o universo que é organizado, Deus é um ser organizado, enfim, está tentando nos ensinar, mas a gente resiste a esses princípios, a essas leis, então a gente fica batendo na contramão delas, resistindo à lição, ao aprendizado, até quando a gente entende, às vezes a gente resiste a ele, e enquanto a gente não flui com ele, a lição vai continuar aparecendo, ela vai continuar voltando para nós. Então é mais ou menos aí, o grande objetivo seria a gente alcançar a visão do Neo, vamos colocar assim, né, do filme Matrix. Agora acabou. Vamos então para a primeira lei hermética, né? O famoso mentalismo. Eu diria que o mentalismo de todas as leis, ele é o mais difícil de explicar, porque ele está tão imerso na gente, ele já está tão em nós, que, cara, como explicar? Eu tentando explicar a lei do mentalismo, eu me sinto como um peixe dentro do oceano, com outros peixes dentro do oceano e falando, isso aqui é água, isso aqui é água, isso aqui é água, isso aqui é água, isso aqui é água também. Como explicar, né, uma coisa na qual a gente está imersa, completamente imersos, né? Mas vamos tentar. O todo é mente, o universo é mental. Essa é a primeira lei hermética, o primeiro princípio fundamental que Hermes descreveu. Interessante é que Platão, ele trouxe uma ideia parecida, mas Hermes foi além, né? A teoria das ideias de Platão diz: tudo nasce no plano sutil e depois se manifesta no plano concreto. Ela não deixa de ser verdade. Tudo ao seu redor, neste momento onde você está assistindo essa aula, tudo, o pote do creme, o modelo da xícara, o mouse, tudo aqui, a presilha, já foi uma ideia. Tudo isso, antes de se manifestar no concreto, que a gente chama de concreto, né, já foi uma ideia primeiro. Então o cara que, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês, né, o pessoal das Três Marias lá do grupinho de amigos que nós temos, chamado Medicina do Amor, sabe que eu sou fã da Mulher Maravilha. Ganhei essa estátua maravilhosa da minha amiga Luana. Na verdade era dela, e quando ela se mudou para Portugal, ela deu para mim, eu herdei esta herança maravilhosa, que eu adoro. Isso aqui, antes de ter sido feito de matéria, entre aspas, concreta e sólida, isso aqui foi uma ideia. O designer, primeiro, ele pensou, não, eu vou fazer a Mulher Maravilha nessa pose, vou botar o escudo, tal, vai ter umas caveiras no chão, tal, vai ser assim, a roupa que ela vai estar usando vai ser aquela mais clássica, tá, e vai ter o cinturão, vai ter o chicote da verdade aqui do lado, ó, e tal. Isso aqui foi uma ideia, antes de mais nada foi uma ideia. E tudo, gente, tudo, absolutamente tudo já foi uma ideia, antes de ser algo concreto. Isso já era a teoria das ideias de Platão, mas Hermes, quando fala sobre este princípio, ele vai muito além. E aí se torna um pouco desafiador para nós, muitas vezes, compreender. Então ele diz, na verdade o concreto não existe. É como se ele virasse para Platão e dissesse, meu amor, que concreto? De que tu tá falando que não existe mundo concreto?
Tudo é mental. Então, do ponto de vista de Platão, e que a gente concorda com isso, né? Pelo menos eu concordo. Vamos lembrar das aulas sobre chakras, em que eu falo que tudo é energia. Matéria é energia condensada, certo? Energia é matéria em seu estado luminoso, em seu estado radiante. Então, hoje a gente sabe que o átomo que é a menor partícula do universo, pelo menos do universo que a gente conhece. Ele é basicamente um espaço vazio com umas coisas se mexendo ali dentro, né, com íons, nêutrons, enfim. Mas ele é muito mais espaço vazio do que, de fato, matéria. Então a gente sabe que, na verdade, Hermes não está errado, né? Claro que Platão não foi a esse ponto, não foi fundo, tão fundo, mas eu considero que os dois estão certos. Eu só acho que Hermes foi além, de fato. Ele falou, meu amigo, o que você chama de plano concreto é, no máximo, energia condensada, energia num estado vibracional mais paradinho, né? Então, quando ele vem com o princípio do mentalismo, que é uma coisa que a gente já falou tantas vezes nas aulas sobre chakras, né? Da importância de você manter o estado vibracional, de você cuidar dos teus pensamentos. Tudo isso, gente, tá se reportando aonde? A um princípio que foi descrito há 4.000 ou mais anos atrás. Isso sim é chocante, né? É muito simples a gente falar sobre isso hoje, quando a gente já fez 4, 5 aulas sobre isso, quando a Ângela já falou sobre pineal, já trouxe conceitos interdimensionais também, quando falou das cidades perdidas. É muito fácil de falar, bobagem, esse princípio aí já tô dominando. Pensem que alguém descreveu isso numa época que nem o átomo era necessariamente conhecido, né? Não existia o microscópio, não existiam esses conceitos, mas foi possível a esses seres encarnados naquele momento entender este princípio. Ele traz, então, a aparente concretude das coisas, a ilusão, aí eu coloco aquela informação dos átomos de novo. As coisas são formas mentais de Deus, são criações energéticas e não sólidas, como entendemos. O que Hermes também traz, quando ele explica esse conceito, e aí aqui no Kybalion, para vocês terem uma ideia, a lei do mentalismo é o capítulo 5, porque antes ele vai explicar o conceito de todo, o conceito de transmutação mental, enfim, tem várias coisas que ele explica antes de falar da lei. E o conceito de todo, que seria o que ele chama de Deus, é um pouco mais impessoal do que as pessoas que, por exemplo, como eu, vêm de um universo, vêm de uma crença base cristã. Então, para Hermes, e dentro das leis herméticas, o todo seria, né, que seria Deus, seria um campo de energia, uma fonte criadora. Ele não seria uma pessoa, tá? Então, nada pode estar fora deste todo. E na concepção de Hermes, tá? Na concepção filosófica egípcia, tudo está imerso na mente do todo. Tudo. Então, por isso que o nosso plano é mental. Por isso que eu primeiro tenho que ter uma ideia para depois criar. Porque, na verdade, tudo são apenas ideias acontecendo na mente deste todo. Eu vou dizer como eu entendo isso hoje, né? Nós estamos em maio de 2025 e eu sou um ser em evolução, então eu mesma posso mudar de ideia. Mas eu entendo que o todo manifestado é sim Deus, né? A gente vê na descrição até meio mitológica de Gênesis, quando Deus diz, não faça tal coisa porque certamente morrerás, eu entendo que ali tem uma descrição de uma fonte criadora. Então, se eu tenho uma planta, por exemplo, uma plantinha, e aí eu digo a essa plantinha, não puxe suas raízes da terra e saia caminhando pelo asfalto, porque você certamente morrerá. Isso é um princípio. Não é, assim, não dá muito para discutir com isso. A plantinha pode acreditar ou não, seguir o conselho ou não, fluir com este princípio ou não, mas é assim que as coisas funcionam. Então eu entendo que sim, nós estamos sim imersos na mente do todo. Mas eu, como cristã, e talvez seja uma limitação minha, gosto de ter, e tenho experiências espirituais suficientes para me manter com esse pensamento, de que este todo, mesmo dentro deste campo, se manifesta como uma pessoa. Muitas vezes como um pai, muitas vezes como uma mãe. Os dois polos, né? Hermes com certeza discorda disso, porque ele diz que o todo não possui gênero. Eu concordo que o todo, como um campo onde está tudo inserido dentro, não tem, mas Deus pode assumir todas as formas que lhe for conveniente. E a mim, pelo menos, ele assume a forma de pai e de mãe. Certamente. E de filho também, porque sou cristã, né? Acredito na deidade, na entidade de Jesus como Deus, como o Cristo, necessariamente. Mas, enfim, estou dividindo com vocês as minhas crenças, né? Mas quis contextualizar essa ideia de todo, porque a gente vai falar dela daqui para frente.
Entendendo, então, que está tudo dentro da mente de Deus e que tudo é mental, coloquei de novo aqui, ó, opa, a visãozinha do Neo parando as balas. Porque as balas não existem de revólver, né? E ele entendeu isso. Dominando a lei, ele simplesmente conseguiu manipular a esse ponto, né? Tem uma cena preciosa também no Matrix. Gente, se vocês não assistiram, assistam de novo. Que é a do menininho brincando com a colher. Eu acho que o Neo tá esperando para ser atendido pelo oráculo, se eu não me engano. Eu acho que é nessa parte. E aí tem um menininho no chão com a cabeça raspada e ele tá mexendo com uma colher. E aí ele entorta a colher. E aí o Neo pergunta para ele, pô, como é que você faz isso, tal, não sei o quê. E ele falou, é simples, é só você entender que não existe colher. Entende? É tudo mental. É bem complicado de se praticar, muitas vezes, porque dentro de nós temos nossas próprias resistências, mas acho que a ideia deu para captar, né? Uma das coisas também que ele traz quando ele fala da lei do mentalismo é a ideia de transmutação mental. Então, essa frase que eu coloquei aqui em cima, ela é do próprio Kybalion. A mente, tão bem como os metais e os elementos, e prestem atenção, metais e elementos, a alquimia medieval, ela deriva completamente da ideia hermética. A mente, assim como os metais e os elementos, vamos colocar, pode ser transmutada de estado em estado, de grau em grau, de condição, de polo em polo, de vibração em vibração. A verdadeira transmutação hermética é uma arte mental. O objetivo dos alquimistas medievais não era transformar chumbo em ouro somente porque eles queriam ouro no bolso. Eles também queriam auxiliar, eles tinham essa crença, e eu vou mostrar já já para vocês quando a gente falar de lei de correspondência, eles tinham a crença de que os metais também estão em processo evolutivo. E que o auge, o ápice que um metal pode chegar no processo evolutivo é o ouro, é o metal mais puro que tem dentro da concepção aí de criação. Então, transformar o chumbo em ouro, tanto para os metais quanto para o ser humano, porque havia muita filosofia escondida ali, é transformar algo bruto, animalesco, impuro, em algo puro. Esse é o objetivo, né? Tanto é que aí você pode falar, ah, Rafaela, imagina, os caras estavam querendo encher o rabo de dinheiro. Eles viviam de forma simples, e isso é registro histórico. Mesmo os que eram mais nobres passavam a viver de forma simples. Então, o objetivo era enriquecer como? É contraproducente, não faz muito sentido. É só... Eu não duvido que houvessem pessoas nesses ciclos de estudo que talvez tivessem esse interesse, mas esse não era um fundamento e nem foi o comportamento das massas dentro da alquimia medieval. Eles usavam a máscara da alquimia, muitas vezes para não serem perseguidos pela opressão da igreja. Aí aqui eu coloquei, né, uma anotação para você ver o nível de estudos que esses caras tinham, de contemplação e pensamento, né, não de tecniquez. Os hermetistas do passado eram também os antigos alquimistas, como eu falei, astrólogos e psicologistas. Esse termo existia, tá? Ele é uma psicologia meio mística, tá? Hoje seria considerado uma aberração perante a psicologia e a ciência. Eles já estudavam a mente, o comportamento mental neste tempo, tá? Tanto no tempo de Hermes quanto na alquimia medieval, há 4.000 anos atrás. E ainda tem gente chamando a psicologia de pseudociência, né? Para vocês verem. Transmutar significa mudar a essência, ou voltar à essência. Esse é um ponto de vista meu, particular meu. Mas na explicação do Kybalion ele deixa bem claro. Transmutar é mudar a essência, é mudar o estado mesmo de uma coisa. Transformar é mudar a aparência. Então, por exemplo, quando você pega um tipo específico de pedra e coloca no fogo, né? O Jung falou muito sobre isso, e a alquimia medieval também, quando ele descreveu a calcinatio, o Jung, né, como visão alquímica da psicologia, e a alquimia medieval, quando estava falando de química, mas tentando trazer um tom filosófico. Se você coloca uma determinada pedra no fogo e deixa ela queimar, ela escurece, fica bem escura, e depois, quando ela está completamente purificada, ela fica totalmente branca e se transforma no cal. Então, por isso que chama calcinatio, a operação alquímica relacionada ao fogo. Ela transmuta, ela se transforma ao final, porque no final você vê, nossa, ficou branca, mas ela também se transmutou, porque ela se purificou. Então, ela não está só com a aparência transformada. Não é só a aparência que mudou, não é só a forma. Mudou a essência. Se você fizer lá o puxadinho químico, mudou, ela está mais pura. Então,
é legal a gente ter esse conceito de transmutação e de transformação para que a gente não se perca. Algumas vezes a gente acha que transmutou algumas coisas dentro de nós, mas a gente só transformou. E aí a vida vem, dá outro tapa na gente, e aí, opa, essa transformação, essa aparência que tinha mudado cai que nem uma máscara, e a essência ainda tem que aprender. Faz parte. Transmutar a mente é o trabalho mais importante que a gente veio fazer aqui. Ponto. Né? Essa frase, ela me pegou muito nos dias que eu estava fazendo as aulas da Lucilena de novo, para poder trazer esse material para vocês, procurando minhas anotações e tudo. E aí ela diz, pode-se mudar, consciente ou inconsciente. Na verdade, essa frase de cima aqui é do Caibalion, a de baixo é da professora Lucilena. O Caibalion diz o seguinte, pode-se mudar, consciente ou inconscientemente, o estado mental do outro. Veja que eu já não estou nem falando só de mim. Se indefeso, olha que importante isso, gente. E gerar fatos na vida prática. A gente está em maio, né, de 2025, eu não sei quando que você vai assistir essa aula, mas esses dias, conversando com a Ângela, teve não é nomeação, né, eu não sei, a indicação do novo Papa, e muitas conversas na internet de pessoas que acordaram simplesmente com o sentimento de que este novo Papa vai ser bom porque ele vai apoiar o Trump. Não vou entrar no mérito nem de Trump, nem de Papa, nem de... que tudo isso é palco mental para que eu aprenda alguma coisa, né? Mas como assim as pessoas acordaram com uma opinião sobre alguma coisa? Simplesmente acordaram com uma opinião. Vou ler de novo a frase. 4.000 anos atrás. Pode-se mudar, consciente ou inconscientemente, o estado mental do outro, sem defeso, e gerar fatos na vida prática. Olha a importância de saber as leis herméticas. Alguém sabe e alguém está praticando, né? Aí, para explicar esse texto de cima, a brilhante Lucilena Galvão me diz, aquilo que você é, queira você ou não, se propaga. Então, se você é realmente um ser de um certo patamar, isso se propaga, incendeia as pessoas ao seu redor, auxilia eles nos seus níveis. Se você tem caos dentro de você, isso também afeta as pessoas ao redor, sem defesas. Se elas não ganham consciência, elas vão sendo afetadas. E como a gente vê isso hoje, né? Nas redes sociais, os influencers, eu não preciso nem ficar pontuando muito isso. Vocês vivem no mesmo, são contemporâneos a mim, estão no mesmo mundo que eu. Vocês sabem disso. Mentalismo na prática, vamos a um exemplo. Gosto de exemplos. Botei a foto do meu gatinho aí, ó, apoiado nas minhas pilhas de tarô. Então, vou dar um exemplo para vocês. É um exemplo parecido com o que a professora Lucilena dá em aula também. Mas esse aconteceu de fato comigo essa semana. E achei que foi muito sincrônico. Pensem que eu tenho muitos, né? Eu coleciono oráculos e tarôs desde 2017. Foi quando eu comprei o primeiro. Entre 2018 e 2019 eu não comprei muitos. Mas de 2020, assim, depois que eu me libertei mesmo das amarras, não da sociedade, mas da religião, vamos dizer assim, passei a comprar mais. E fui comprando, sempre dizendo para mim, não, eu quero fazer um canal de tarô, eu quero atender com tarô. Comecei a atender, tive algumas resistências, alguns problemas. Algumas coisas não amadureceram em mim o suficiente para eu lidar ainda com clientes de tarô, enfim, teve várias nuances nesse sentido, mas o fato é, eu continuava querendo colecionar, eu continuava querendo acumular, e isso não estava virando aquilo que eu queria que virasse. Então isso se tornou uma sombra para mim. E aí eu bati o martelo e falei, não vou comprar mais nenhum. Não vou. O que aconteceu na mesma semana? Um tarô que eu gosto muito da arte, que é de uma fabricante que eu admiro muito, que é a Use Games, para mim produz os melhores baralhos de tarô, até de impressão gráfica e tudo. Soltou uma promoção na Amazon por R$50. R$55. Até mandei no grupo de amigos lá. Uma amiga taróloga me mandou, falou, Rafa, eu sei que você queria esse baralho, olha, blá, 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 blá. E aí eu, nossa, botei no carrinho, R$50. Ah, vai ter que ficar para outro dia essa história de não comprar. Aí eu, opa, peraí. Voltei aos princípios mentais, voltei a toda essa ideia que a gente está conversando hoje e me lembrei que tudo isso é uma situação que está se repetindo. Por quê? Eu quero muito um baralho de tarô. Aí ele tá aqui. Ai, nossa, é tudo entre eu e ele. O mundo está girando em torno disso aqui que eu desejo profundamente. Ah, e aí eu compro. E aí ele fica aqui, do meu ladinho. E aí eu empurro um pouquinho mais pra lá, porque eu preciso tocar minha vida. E aí eu tiro ele da embalagem, finalmente, e boto dentro do armário. E aí ele vai ficando cada vez distante do meu palco, onde as coisas estão acontecendo.
E aí, um belo dia, eu passo aí para outra pessoa e ele simplesmente se esvanece na minha vida. A realidade daquele baralho de tarô que eu não tenho, em promoção justo quando decidi não comprar mais nenhum, vou colocar em tela aqui para vocês, foi a oportunidade de eu fortalecer ou enfraquecer a minha vontade. Foi uma oportunidade de dominar a mim mesma. E dessa vez, porque eu estava estudando as leis herméticas, porque eu me lembrei da lei do mentalismo, porque me lembrei deste exemplo muito parecido que a professora Lucilena dá na aula dela. Dessa vez eu consegui fazer valer a minha vontade primária, que era não comprar mais nenhum. Dominei a mim mesma. Não, porque tudo isso é uma grande peça de teatro acontecendo. É o baralho que faz isso, é a vida acontecendo do outro lado do mundo, que tira o meu centro, o meu equilíbrio, a minha energia. Tudo é um grande teatro que está uma pecinha de teatro acontecendo para que a minha consciência aprenda. Simples assim. E veja, eu podia não ter botado meta nenhuma nesse sentido. E também tá tudo bem, talvez a promoção acontecesse ainda assim e eu nem ficasse sabendo. Mas as coisas se desenrolaram no meu campo de visão, aqui na minha pecinha de teatro, de tal forma para que eu tivesse a oportunidade de lidar com isso. Isso é a lei do mentalismo. É eu pegar uma situação e ultrapassar ela, ir lá para trás e entender o que é que está por trás disso. E vencê-la. O universo é um grande palco onde vivemos experiências para desenvolver a nossa mente, para nos desenvolver. É assim que se evolui a consciência. Agora, eu posso viver eras só repetindo o mesmo padrão e nunca acordar. E isso que eu estou dando exemplo é uma situação da minha vida, fora as que eu nem entendi ainda. E continuam se repetindo. Né? Olha como o buraco é bem mais embaixo. Vamos agora conversar sobre a minha lei hermética preferida. E vocês logo vão descobrir o porquê que ela é a minha lei hermética preferida, né? Porque a astrologia é baseada nesta lei. Quem já fez leitura de mapa comigo sabe que eu coloco lá na explicação. E por que fazer uma leitura de mapa astral? Qual é a importância de eu saber onde estavam os planetas exatamente posicionados no momento em que eu nasci? Aí eu coloco a lei da correspondência. O que está acima e o que está abaixo. Vamos conversar sobre ela agora, que é a do mentalismo eu tenho mais dificuldade de explicar por causa disso que eu disse. Eu tenho a sensação que a gente está imersa nela o tempo todo. Mas essa aqui é um pouquinho mais... é complexa também, tá? Não vai ser mais fácil de entender, mas eu tenho mais afinidade. Coloquei uma figura curiosa aqui, né? De uma geladeira. Então, a lei propriamente dita, descrita no Kybalion é o que está em cima é como que está embaixo, e o que está embaixo é como que está em cima. Alguma similaridade com o assim na terra como nos céus, que Jesus disse? Com certeza. Com certeza, né? Não é à toa que ele começa dizendo o Pai Nosso que estás no céu, e aí o Pai Nosso, e ele diz em algum momento, assim na terra como nos céus. Seja na terra como é nos céus. Vamos manifestar na terra aquilo que já há nos céus. A lei da correspondência é o princípio que vem do próprio Deus, que vem do todo, que permite sim que isso aconteça. Aí eu coloquei aqui no texto em tela, há uma harmonia, uma correlação e uma certa correspondência entre os diferentes planos de manifestação. A gente já vai conversar sobre isso. Vida e existência. Segundo a tradição egípcia, é possível observarmos a correspondência em um nível comum, mais cotidiano, e também num nível mais grandioso. A gente vai falar disso no próximo slide. No nível mais comum ou cotidiano, eu traria diversos exemplos, né? Sabe que Platão, ele quando admitia alunos na academia, né, que era a escola de Platão, a academia de Platão, ele mandava alguns professores visitar a casa do admitido na escola para ver como que era a organização da casa dele. Porque ele entendia, e o princípio de Hermes também entende, que a desordem dos teus armários, dos teus objetos, ela corresponde à tua própria desordem de pensamentos, à tua própria desordem mental. Experimenta sentar um dia, quando você, enfim, não tiver com a vida tão corrida, e organizar os teus armários, em fazer uma limpeza, tirar o que não serve. Experimenta fazer isso para você ver na prática, porque o filósofo ele tem que testar as leis, tá? Ele não precisa acreditar em tudo que está sendo dito. Testem na prática, porque eu testei. Então, o princípio da correspondência, ele entende que é o seguinte, a gaveta desarrumada, você conviver com a gaveta desarrumada e não se incomodar, porque às vezes a tua gaveta está desarrumada e você se incomoda. Então você está percebendo que existe
uma dispersão, assim, você enxerga, você só não conseguiu ainda parar para resolver isso, mas você lidar com isso com certa normalidade corresponde a você estar lidando com a desordem dos teus pensamentos e também não estar se importando com isso. E assim, não vamos aqui ser tradicionalistas. Quando a gente está falando de ordem das coisas, tá? Não é separar por cor, não é ter um padrão. O padrão que mais te agradar. Não precisa ser de uma certa forma. Ele não está dizendo o jeito de arrumar, de ordenar. Ele só está dizendo está desordenada. Não existe um padrão na forma como você está armazenando os teus objetos. Portanto, a tua mente também não está operando num padrão. Ela está dispersando e só empurrando um fluxo de pensamentos do qual você não tem controle. E aí eu dei um exemplo aqui, né, uma geladeira super arrumada, e trouxe uma frase que é de Santa Hildegard, né? Ela não disse exatamente esta frase, quem diz é a professora, a doutora Priscila Antunes, que é a maior conhecedora no Brasil hoje de Santa Hildegard, né? E Santa Hilde falava muito sobre isso, e em português a doutora Pri disse, a ordem traz clareza. Então, se você vai começar uma dieta, você já comprou os alimentos que são os que você deve comer? Essa geladeira é um exemplo de como você armazená-los. Porque você abriu a geladeira, a ordem vai te trazer a clareza mental suficiente para você estar presente ali e fazer as escolhas certas. Não pegar coisa inconsciente, não ficar caçando coisa que não era para comer. Quanto mais ordem, mais clareza de pensamento você tem. E aí, meu camarada, minha camarada, você tem duas opções. Olhar para isso aqui, que o grande Hermes Trismegistus ensinou há 4.000 anos, que vem da filosofia egípcia antiga, que estava na Grécia, que estava na alquimia medieval, que estava em todas as grandes civilizações em que o pensamento filosófico foi evoluído, e dizer, que palhaçada, esse povo aí é tudo tradicionalista, eu tô cagando para isso daí, eu não quero nem saber, eu não vejo implicação nenhuma, isso aí é tudo gente muito meticulosa, vamos dizer ainda que é coisa de virginiano, né, porque, virginiano é muito organizado, sendo que a ordem de virgem não tem nada a ver com esta organização, tá? A organização de virgem, ela vem de orgânico, ela tem relação com a natureza, não tem a ver com essa ordem que está sendo escrita aqui, mas a maioria dos astrólogos não compreenderam isso, mas voltando aqui, vão achar que isso tudo é uma baboseira, né? Os filhos de Urano, das gerações mais modernas. Engraçado é que essas mesmas gerações que resistem a este princípio, lembra que eu falei no começo? Que você pode aprender a reconhecer esses princípios, praticá-los, né? Obedecê-los e fluir mais fácil na vida. Né? Então, as mesmas gerações que acham que isso aqui essa organização aqui da geladeira é um absurdo, é coisa de gente muito metódica, estas mesmas gerações são as que mais têm problemas com dispersão, dificuldades de manter a concentração, compromisso, disciplina. Será se que não há uma correspondência? Claro que a gente sabe que a aceleração, que o mundo da internet, eu sei que existem várias outras coisas a serem pontuadas, que não é preto no branco, assim. Mas, veja, a própria Santa Hilde, quando disse isso, com certeza conhecia as leis herméticas e, no mínimo, conheceu a filosofia grega. Então, quando ela vem e diz a ordem traz clareza, filósofa, como sempre foi, ela também botou na prática. Ela também sabia, ela testou. Então, se dê o benefício da dúvida e bote isso em prática 1 mês, 2 meses na sua vida. Vou arrumar minhas gavetas, vou arrumar minha geladeira, vou só comprar o que eu quero, é o meu desejo, eu quero ser saudável. Então, eu vou botar o meu desejo no jogo. Quem manda sou eu. Não é o meu curisco para comer doce, o meu curisco para comer carboidrato. Quem manda sou eu. Então agora vai ser assim. E traga esta ordem para sua vida. Vamos ver se em 2 ou 3 meses não melhora um pouquinho. Eu não vou dizer que vai resolver completamente a sua vida, mas vamos ver se você não vai passar a ter mais clareza mental e de forma rápida para ter mais chances de tomar as decisões certas. Se você não vai ter mais chances de fluir com os teus desejos, com a tua vida. Vai por mim. Claro, né? A astrologia é baseadíssima na lei da correspondência. É possível também observarmos o princípio da correspondência em um nível mais elevado. Esse sim, não é o nível do comum, do cotidiano, não é a minha geladeira arrumada ou a minha gaveta arrumada. É o céu, né? Então, aqui a gente tem uma correspondência simbólica entre eu, o ser, o indivíduo e o cosmos, né? Esses dias têm sido dias ariscos, dias tensos, de muita disputa. Vai olhar aonde estão os planetas. Marte está em oposição com Plutão, meu amigo, em Leão e em Aquário. As conversas entre as pessoas não se encaixam, porque Marte é o deus da guerra e o Plutão
eles têm muita afinidade, né? Os dois são regentes de Escorpião, que tem um nível de intensidade, de ruptura também, de transformação das coisas. E eles formando oposição é um negócio meio complicado. Quando a gente tem um Marte transitando por Leão, os egos ficam inflados. E Plutão, lá do outro lado, fazendo cabinho de guerra, em oposição, tá o quê? Dando tapa na cara de Marte, falando, acorda, todos somos um, tudo é efêmero. Isso está acontecendo. Isso é um princípio, é uma lei da correspondência. Quer você acredite em astrologia, quer você não acredite em astrologia. Isso está acontecendo. O céu traz uma configuração dentro da linguagem astrológica, a correspondência na Terra acontece e todos sofremos os efeitos disso. É um princípio. É simples, é tão simples quanto isso. Os oráculos e todas as outras ferramentas de sincronicidades, elas também procuram nos ensinar, trazer lições, ensinamentos através da lei da correspondência. Então, eu tô, sei lá, 10 semanas embaralhando um bolo de tarô só com arcanos maiores e sai a carta do eremita. 10 semanas. A vida está me convocando a olhar para dentro. A carta do eremita significa isso. Aí, de repente, eu torço o pé na rua, caio de cama, vou para um hospital porque tem que fazer uma cirurgia. Adivinha, se não é a vida me obrigando, já que a carta do eremita tentou falar 1 milhão de vezes e eu não parei um segundo para olhar para mim. Aí vem a vida e me obriga. Podia ter sido mais fluido. Podia ter sido mais suave. Mas, apesar de adorar sortear as cartinhas do tarô, eu não quis olhar para isso. Entenderam? Não é fácil, mas é verdade. Agora vamos falar, para fechar essa aula, tá? Eu sei que tá pesado, bastante coisa. Vamos falar dos planos de manifestação. Quando ele fala da lei da correspondência, ele fala que são as correspondências entre os planos. Eu não vou me aprofundar nisso muito, porque nós vamos ver, tá? Eu tenho um outro livro chamado Os 7 Planos da Existência, em que a gente vai estudar só sobre isto, né? Mas eu quero trazer essa ideia de que Hermes já observava a evolução por esse prisma. E, mais uma vez, quero fazer um disclaimer aqui que nem a professora Lucilena fez. Isso aqui é filosofia egípcia. É a forma que a cultura e o pensamento egípcio pensavam e se comportavam. É mais uma teoria para você levar em consideração quando você estiver contemplando e pensando sobre a vida, beleza? Não tome isso como verdade absoluta, mas é muito interessante da gente observar. Voltando aqui, então, Hermes descreve, quando está descrevendo a lei da correspondência, já que ele está falando da correspondência entre os planos, 3 grandes planos: físico, mental e espiritual. Eles existem de forma entrelaçada, tá? Eles estão coexistindo ao mesmo tempo. Óbvio, né? Eu tô aqui, tem um físico, tem uma mente que tá borbulhando nesse momento e tem um espírito. Beleza, tá? Ele diz que esses planos nada mais são do que níveis de evolução de consciência, e aí eu vou explicar como. Essa figura muito interessante, tá? Ela, na verdade, ela foi tirada de um site espírita, porque o espiritismo ele tem muito essa base fundamentada no hermetismo quando se trata de planos de evolução, tá? Não tenho nenhuma informação concreta de que o Allan Kardec tinha acesso a isso, mas eu não duvido que tivesse, tá bom? Então aqui a gente vê, nessa parte aqui da figura, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, né, até aqui embaixo, e o reino hominal. Então nós vamos falar sobre isso já já. Veja, aqui, bem aqui, eu coloquei a figura do que seria, na geometria, na matemática, a intersecção entre 3 planos. Lembra que ele falou físico, mental e espiritual existindo tudo junto de uma só vez. Então a gente tem físico, mental e espiritual, tudo junto, aqui, acontecendo. Existe um 4º nível, que seria a intersecção, a junção deles, que é a vibração. Então eu tô aqui, eu tenho um plano físico, eu tenho um plano mental, eu tenho um plano espiritual, e eu tenho uma vibração, que é a mistura de tudo isso. Em que nível está o meu físico, em que nível está o meu mental, em que nível está o meu espiritual. Tanto é que pessoas altamente evoluídas, que têm um plano mental bacana, um plano espiritual bacana, se o corpo está padecendo, a vibração delas cai também. Então, veja que vibração é algo que vem da mistura desses 3 planos. Esse plano, eu diria que é o mais fácil da gente perceber, né? Por quê? Porque a gente, qualquer pessoa mais adulta, e acho que as crianças que nascem hoje, elas também têm essa percepção, né? Pessoas geograficamente distantes, ainda mais com o surgimento da internet, elas podem ser íntimas, vibracionalmente elas estão próximas, elas dividem tudo umas com as outras. Isso vale para nós, aqui das Três Marias, né? Inclusive para mim e para a Ângela, especialmente, que estamos aí a uns 500 quilômetros de distância uma da outra, geograficamente. No entanto, vibracionalmente, graças ao bom Deus,
estamos juntas. Mais juntas, impossível. Graças a Deus. E às vezes nós estamos num ambiente físico, né? Então a gente tem essa situação. Pessoas que estão geograficamente distantes, mas vibracionalmente juntas. E aí a gente tem pessoas que estão geograficamente juntas, estão sentadas na mesma mesa conversando. Isso acontece às vezes em encontro de família. Mas vibracionalmente elas estão assim a anos-luz de distância. Cada um tá num... Não vou nem dizer nível aqui, eu vou dizer que cada um tá num endereço vibracional diferente. Um tá falando alho, o outro tá falando bugalho. Ou como diz o Juliano Posati, né? Não confunda melancolia profunda com melancia na bunda. Mas isso acontece muito, porque cada um tá num endereço vibracional diferente e tá entendendo do que tá acontecendo ali de uma forma diferente. Isso vai também a favor da ideia da lei mental, mas veja, inclusive aqui, né, nessa aula, cada um que está assistindo e ouvindo o que eu estou falando, que já não é assim uma Lucilena Galvão, óbvio, vai alcançar um certo nível do que eu estou tentando dizer. Alguns vão entender muito pouco do que eu estou dizendo, alguns vão entender um pouquinho mais. Por quê? Porque isso tem muito mais a ver com o interlocutor, com quanto eu vou me dedicar também para entender isso. Existe nessa troca entre as pessoas um cenário ideal em que eu, com a mais pura intenção de tentar ser clara, e alguém que está me ouvindo, com a mais pura intenção de absorver tudo, consegue entender tudo que eu gostaria que a pessoa entendesse, e aí a gente atingiu um ponto ideal. O máximo dessa experiência, dessa oportunidade que está acontecendo aqui foi absorvido. Isso capacita cada um de nós a essa situação a evoluir ainda mais. Né? Então, uma manifestação espiritual poderia acontecer fisicamente, cair pétalas do céu na nossa cabeça, se a gente atingisse esse ideal. Porque a própria experiência subiu de patamar. Eu sei que é complexo, tá, gente? Mas é importante que a gente entenda que nós estamos, pelo menos, em 3 planos diferentes o tempo todo, ao mesmo tempo, que nós temos, que a junção do quanto a gente investe nesses 3 planos é a nossa vibração, e que pessoas que estão ao nosso redor estão em níveis vibracionais diferentes dos nossos. Então, nem sempre elas vão entender o que a gente está falando. Nem sempre a gente entende o que elas estão falando. Ou mesmo que a gente entenda, a gente simplesmente está falando de coisas diferentes, né? É a história de 2 criancinhas, quando a gente está falando já de discussões infantis mesmo, de pessoas que não saíram de um padrão vibracional infantil. As 2 criancinhas estão brigando por causa de um boneco. E eu, como adulta, tô olhando e falando, gente, crianças, parem de brigar, vocês são boneco. Eu nunca vou me rebaixar e comprar o lado de um deles, porque essa criança aqui tá certa, a outra aqui tá errada, porque o bem tá ali, o mal tá ali. Não, porque eu já subi tanto de nível vibracional que eu tô falando, cara, e aí? Por que vocês estão brigando por causa disso? Isso aqui não tem o que fazer. Vocês entendem? Então, num mundo em transição planetária, isso é a regra. Muitas e muitas vezes vocês vão sentar na mesa com pessoas que vocês até conheciam no passado, amigos, às vezes de longa data, e certos assuntos vão surgir que vão desafiar o teu padrão vibracional. Lembre-se do exemplo da bonequinha e das crianças brigando. Você quer ser a criança brigando pelo boneco ou você quer ser o adulto? Invista em manter o teu padrão vibracional alto. E veja, quando a gente está falando de padrão vibracional, olha o que Platão falava sobre música, por exemplo, né? A música é um convite para elevar o padrão da consciência, com certeza. Padrões mais elevados de coisas que eu ouço, lembra que o tímpano ele capta o quê? Vibração. Eu falo, cordas vocais. Será que a nossa voz, a forma como as coisas são ditas, também não podem elevar o nosso padrão de consciência? Será que se eu gasto meu tempo ouvindo pelo meu tímpano aqui, vibrando, ou falando pelas minhas cordas vocais de coisas mais elevadas, assim como Platão disse da música, eu também não estou elevando meu padrão vibracional, e assim eu também não evoluo junto com esse padrão os meus 3 planos, né? Para o pensamento tradicional egípcio, o nível evolutivo de cada um vai até aonde a sua consciência neste momento alcançou, o nível de vibração que você já conquistou. Então você vai absorver de cada coisa o máximo que você pode nesse momento, de acordo com de quantos degraus na escada da vibração você subiu. E aí, para os egípcios, a resposta do quem é você sempre foi o teu nível vibracional. Você pode dar seu nome, seu endereço, seu CPF, o nome da rua, do bairro que tu mora. Isso não era relevante no Egito. Qual é o teu padrão vibracional? E aí eu coloquei aqui essa figura, né, explicando aqui a intersecção dos 3 planos com a vibração acontecendo na mistura delas. E vejam que interessante como ela é semelhante à Merkaba. Né? Eu até coloquei uma Merkaba girando aqui.
que na descrição dos espiritualistas nós estaríamos aqui no meio e o Merkaba é o nosso veículo espiritual, né? É um triângulo, é uma pirâmide, na verdade, não um triângulo, né, virado para baixo e uma pirâmide virada para cima. Aqui eu botei essa figurinha para vocês verem. Não é interessante a gente ter a suspeita de que Hermes Trismegistus foi Metatron, né? É a mesma pessoa, na verdade, é Metatron, e esta descrição que ele dá dos planos e da vibração e tudo mais ser parecida com o Merkaba, né? O quanto será que ativar o nosso Merkaba e expandir esse campo num exercício avançado aí de espiritualidade talvez não altere realmente e nos ajude nesse processo evolutivo, né? Eu achei bem interessante. Quando eu vi a aula, eu bati o olho nessa forma e falei, gente, isso me lembra um Merkaba. Não sei se todo mundo vai achar a mesma coisa, mas para mim foi assim. E aí aqui eu vou explicar um único subtipo dos planos, porque, como eu disse, nós vamos ver mais para frente, com mais calma e mais detalhes, isso daqui. Isso aqui é conhecimento, é para a gente olhar para isso e pensar, poxa, talvez seja assim que se evolui. Da hora, vou prestar atenção nisso aí quando no meu dia a dia para buscar esse plano de evolução. Então vamos lá. Ele não falou que eram 3 planos. Então ele descreve no livro que cada um daqueles 3 se subdivide em 7. O físico, que estaria aqui embaixo, são os estados da matéria, né? E aí envolve várias matérias que a gente não consegue comprovar, tipo o éter, o plasma, blá blá blá. Então, físico, gasoso e sólido são um nível, e aí tem o espírito, o éter, o akasha, não sei o quê. É uma coisa bem teórica. Esse seria o plano físico. Basicamente, ele descreve 7 estados de matéria, tá? Desde o mais sólido até um mais espiritual. O plano mental é o que eu acho mais interessante, é o que eu vou descrever. Então, daqueles 3, né, vamos descrever os subtipos do plano mental, tá? Até levando em consideração de que a mente é o foco do processo todo aqui. Os 7 subtipos começariam aqui no reino mineral, aí a gente tem elementais, reino vegetal, elementais, reino animal, elementais, reino nominal. Lembra dessa figura aqui que eu mostrei? Então, isso aqui seria o primeiro nível de evolução no plano mental. Pedras, reino mineral, minério, tá? Todo tipo de minério. Depois, quando esse ser atinge o mundo ideal da evolução de um mineral, ele começa a manifestar características do reino vegetal. Então, o reino mineral, ele é um plano inicialmente de existência somente. Apesar de ele ter uma consciência, ela é muito, muito lenta. O reino vegetal, ele emana energia. A característica dele, segundo Hermes, segundo esse pensamento, é emanar energia. O que acontece com os cristais mais evoluídos? Imagina que o reino mineral é um mundinho só dele. Então, imagina aqui, um mundinho só dele. No mundinho dos minerais, a gente tem rocha, daquelas que a gente chuta na praia, bobinha, né, bobinha, com uma aparência não tão bonita, e aí a gente tem coisas como essa daqui. Né? Essa daqui ainda tem hematita dentro, nem é tão pura. Deixa eu pegar uma mais bonita. Essa daqui. Isso aqui são formas naturais, tá, gente? Isso aqui sai assim da natureza, tá? Sai assim da terra. Eu não compro quase cristais polidos para determinadas coisas. Isso aqui saiu assim da terra. Então aqui, segundo a lei... Opa, peraí. Aqui, né? Aqui. Então isso aqui, ó. Isso aqui saiu assim da terra, gente. Com essas pontas. Tá? Olha esse aqui, né? Vou perder tempo, então tá bom, né? Ó, olha esse, que beleza, né? Olha, esse aqui é quartzo com dumortierita aqui embaixo. Olha a beleza disso aqui. Os cristais, eu pretendo dar aula só sobre cristaloterapia para vocês, mas para contextualizar, cristais que são considerados emissores de energia, eles têm uma organização molecular perfeita. Então, eles se formam com tamanha perfeição, as moléculas, os átomos se organizam com tamanha perfeição que eles atingem esses estados de pureza. Nesse nível de mineral, segundo a descrição de Hermes, nós já temos um ser do reino mineral que já está mirando no reino vegetal, ele já está emanando energia. Segundo a lei de evolução de Hermes, numa próxima vida, este ser está pronto para nascer planta. E aí, no reino das plantas, ele vai alcançar um nível supremo, sei lá qual seria essa organização, até que ele esteja pronto para nascer animal. E aí ele nasce animal, e dentro dos animais que ele acaba encarnando, em algum momento ele se torna um animal que manifesta consciência, livre-arbítrio,
sabe, bichinho doméstico, a gente só falta falar. Sim, ele já está mirando no próximo nível de evolução, que é o humano. Isso tudo, mais uma vez, é a filosofia de Hermes, tá? Retenham o que é bom e considerem isso como uma possibilidade de plano evolutivo. Então, os elementais, segundo a filosofia de Hermes, voltando aqui para o nosso slide, são seres que auxiliam na transição entre esses subplanos. Então, eles, como o próprio nome diz, eles trabalham dentro dos 4 elementos e eles seriam seres que atuam auxiliando essas almas, esses espíritos, a mudar de reino para reino, seguir a sua caminhada de evolução. Diversas culturas e crenças descrevem os elementais de segundo nível. Duende, fada, ondina, salamandra, que mais? Quantas vezes, até a cultura indígena, na Amazônia, a professora Lucilena acho que já morou na região amazônica e ela fala um pouco sobre isso nas aulas, que os índios de tribos que ela conheceu, que nunca nem ouviram falar de Hermes Trismegisto, nem de Layer Médica, nem disso daqui, eles tinham profundo conhecimento dessa teoria. Para eles isso aqui é como sempre foi. Então, olha que curioso, né? Os próprios indianos, na Grécia, a gente vê a descrição dos elementais quantas e quantas vezes, né? Em toda a mitologia, tudo bem descrito. Paracelso fala muito sobre os elementais. Enfim, não é uma coisa assim para a gente jogar totalmente fora, porque está descrito em várias culturas. E eu, quando eu vejo coisa em diversas culturas, e quando eu sei que a princípio nenhuma se conversou com a outra quando isso começou, aí tem. Tá todo mundo acessando um campo de conhecimento, né? Aí tem. No ponto ideal ou perfeito daquele subnível, o ser inclina-se para frente, já demonstra características do subnível acima. Dei o exemplo dos cristais, lembra? Então, o cristal já seria um ser do reino mineral que está manifestando a característica de doação energética que o reino vegetal tem. No reino animal, eu dei outro exemplo, os bichinhos que parece que só falta falar. Já tem livre-arbítrio, conseguem obedecer comandos de outros seres. Eles já estão inclinados ao comportamento do reino dos homens. E no reino dos homens, aqueles que se prontificam e se inclinam a se comportar como anjos, como mestres ascensionados, né? Uma Madre Teresa de Calcutá, um Chico Xavier da vida, talvez espíritos que já estão se inclinando ao próximo, não só ao próximo subnível, ao próximo plano, que é o plano espiritual. Hermes, quando está descrevendo tudo isso, pontua, né? Ele também descreve os níveis do plano espiritual. E aí, o cara que escreveu isso aqui, né? O cara que escreveu isso daqui, ele diz que Hermes Trismegisto está no primeiro nível do plano espiritual. Ele é um mestre ascenso. Não sabemos se é, né? Mas nessa descrição do espiritual, o segundo nível seria o nível angelical, por exemplo, tá? Enfim, percebem como existe uma ordem, como a evolução pode ser algo longo e desafiador, não é mesmo? A característica principal de quem evolui, a fraternidade. Então, falei do Chico Xavier, falei da Madre Teresa, qual é a característica principal? Eu não evoluo sozinho, eu cuido dos outros. Eu sou exemplo, muitas vezes, para quem está vindo atrás ter uma referência. A fraternidade é o compromisso com aqueles que vêm atrás dos mais evoluídos. E o grande objetivo da gente talvez ganhar uma noção dessa teoria de evolução, se ela serve ou não serve, se ela é real ou não é, não sei, mas eu fico com a ideia de que quanto mais fraterna eu conseguir me tornar, mais perto da evolução, de uma evolução tranquila eu estou. E é isso, gente, já falei muito. Me perdoem pela quantidade de conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que seja mais que vocês visitem essa aula de novo e que a gente converse mais sobre isso. Até mais.